Olá, eu sou Luiz Fernando Quilici e você está na audiência do Cerâmica 360, um giro completo pelo universo da cerâmica. Entrevistas, análises, comentários, tudo sobre a indústria cerâmica no Brasil e no mundo. Cerâmica 360, um produto editorial do grupo JC. E nesse programa de estreia, eu tenho a honra em receber Eduardo Gianetti da Fonseca, economista, cientista social e autor consagrado, eleito imortal da Academia Brasileira de Letras em 2022. Gianetti, seja bem-vindo, é uma honra recebê-lo nesse programa de estreia do Cerâmica 360 e eu já lhe apresento uma questão. Nesse momento nós estamos chegando praticamente à metade do terceiro governo Lula. Vale registrar que Lula teve o seu primeiro governo no período de 2003 a 2006, foi reeleito para o período 2007-2010 e retornou ao poder na última eleição presidencial para cumprir esse novo mandato até o ano de 2026. Na sua visão, quais foram os principais acertos e os principais erros da política econômica ao longo dos governos Lula 1, 2 e agora Lula 3, que chega à sua metade? Muito obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui na estreia do seu programa. E eu vou apresentar, assim, sinteticamente, como é que eu percebo essa trajetória dos governos Lula desde 2003. A transição do segundo Fernando Henrique para o primeiro Lula foi um momento de grande maturidade da democracia brasileira. Nós tivemos uma alternância de poder, um candidato que vinha com um passado de enfrentamento e de muita proposta irrealista ao longo da sua trajetória, mas que ao assumir o governo, Lula em 2013, Lula 1, trouxe uma surpresa muito bem-vinda, porque a condução da política econômica no primeiro mandato do Lula foi uma continuidade e até um reforço do tripé que o Fernando Henrique Cardoso tinha configurado no seu segundo mandato. Houve um aumento do superávit primário, o Lula praticou um superávit primário ainda maior do que vinha sendo praticado pelo Malan como ministro da Fazenda do Fernando Henrique, no segundo momento, segundo tempo do governo Fernando Henrique, depois que adotou o câmbio flutuante. Indicou um presidente do Banco Central que pôde agir com autonomia, aumentando os juros no início do mandato, uma vez que a inflação estava acima de 2 dígitos quando o Lula assumiu. As expectativas de inflação voltaram a convergir para a meta, coisa da qual muita gente duvidava naquela época, e o Brasil conseguiu fazer um enquadramento da política fiscal, da política monetária, não houve nenhuma aventura, conseguimos o grau de investimento das agências de risco, que foi uma conquista muito importante, e isso preparou o terreno para um momento muito positivo de crescimento da economia brasileira. Eu acho que foi uma transição democrática dos sonhos, uma alternância de poder com muita sensibilidade, com muito compromisso na execução da política monetária. Infelizmente, nós perdemos esse momento, principalmente depois da crise do mensalão, porque o Lula, presidente, ameaçado de um impeachment, acabou se aliando a forças muito retrógradas da política brasileira por uma questão de sobrevivência política. Ao mesmo tempo, ele perdeu o seu principal ministro, que era o Palocci, que era, na verdade, o fiador dessa política econômica responsável, que tinha montado uma excelente equipe no Ministério da Fazenda, a qual pertenciam Joaquim Levy, Marcos Lisboa, Canuto, vários técnicos muito assim, confiáveis. Então, com o mensalão e com a transição do Palocci para o Guido Mantega, como ministro da Fazenda, as coisas começaram a perder o rumo. Houve um relaxamento da política fiscal, começaram a haver medidas muito fora do padrão na política econômica, e esse quadro se agravou dramaticamente com o governo Dilma. Aí realmente foi uma incompetência épica, mas piorou muito em relação ao que era o Lula 2. O Lula 2 ainda tinha um mínimo de pragmatismo. Com a Dilma, o desenvolvimentismo desconectado da realidade prevaleceu.
Isso acabou terminando no impeachment, né? O descalabro econômico brasileiro gerou o impeachment. Tivemos um governo de transição que foi o Temer, em que medidas importantes foram tomadas. Tivemos Bolsonaro com o Covid e agora o Lula 3. O meu balanço do Lula 3 até aqui. O primeiro ano foi positivo. O real se valorizou, foi apresentado o novo arcabouço fiscal, porque o Brasil já não tinha mais regramento fiscal. Nós perdemos a lei de responsabilidade fiscal com a Dilma e depois a lei do teto de gastos foi também atropelado pelo Bolsonaro. E esse novo enquadramento fiscal, a nova regra fiscal, ela não é heróica, ela não estabiliza a dívida pública de maneira instantânea e contundente, mas ela permite vislumbrar um encaminhamento ao longo do tempo de uma situação fiscal mais sob controle. O segundo ano já não está sendo tão positivo, né? Os gastos públicos aumentando, esse anúncio do corte de gastos foi muito atrapalhado. Eles misturaram coisas que não deviam, em nenhuma hipótese, ser misturadas, que é a reforma do imposto de renda e as medidas de contenção do gasto público. Não ficou claro se as medidas apresentadas resultam no valor total de 70 bilhões de reais em 2 anos, tal como foi anunciado, e gerou muita dúvida no mercado, o que cria um cenário muito perigoso no qual nós estamos hoje. Um cenário de desvalorização do real forte, passou de R$6 por dólar, com impacto inflacionário, o que provavelmente obrigará o Banco Central a ir mais longe no aperto da política monetária, aumento de juros, o que, por sua vez, piora o quadro fiscal. Então você entra num círculo vicioso. Se no primeiro ano do mandato a batalha das expectativas, eu acredito que foi bem conduzida, neste segundo ano do governo Lula, infelizmente não é o caso. E o nervo sensível disso, sem dúvida alguma, é o câmbio. Daqui a pouco a gente retorna para fazer algumas discussões sobre a política interna, a política econômica interna do país. Mas agora eu quero falar com você sobre geopolítica. Tá. Em maio desse ano, numa entrevista que você concedeu ao Estadão, aliás, uma bela entrevista feita pelo Estadão, você afirmou, abre aspas, eleição de Trump é um risco econômico e político para o mundo, fecha aspas. Essa afirmação ela aconteceu antes das eleições americanas. Pois bem, as eleições aconteceram em novembro passado e Trump saiu-se vitorioso, consolidando o seu retorno à Casa Branca. Quais fatores o fazem pensar que Trump seja de fato um risco para o mundo? Trump representa o pensamento da maioria global? E mais, na sua opinião, como se darão as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos de agora em diante? Valendo lembrar que no caso específico da indústria cerâmica nacional, o principal parceiro comercial dos produtos cerâmicos produzidos no país é o mercado americano. O mercado americano responde por 25% das exportações brasileiras de pisos, azulejos, faixas e pastilhas. Eu queria que você pegasse essa sua frase de maio com a consolidação da vitória de Trump e fizesse essa análise do que pode ser, ou do que deve ser o quadro das relações comerciais Brasil e Estados Unidos. Perfeito, Luiz. O Trump venceu democraticamente nas urnas, isso é inquestionável. Foi uma vitória forte, uma vitória muito expressiva, além até do que as previsões permitiam antecipar, mas ele representa um aumento da imprevisibilidade no mundo. Vamos supor que ele cumpra o que ele, durante a campanha, disse que faria. Uma enorme reversão nas políticas energéticas, de transição para um mundo menos dependente de combustíveis fósseis. E o mais preocupante, uma agressiva política protecionista norte-americana. Ele disse e repetiu muitas vezes que vai impor uma tarifa de 60% sobre os produtos importados da China e de 10% a 20% sobre os produtos importados do resto do mundo, inclusive o Brasil. Isso é uma medida que vai ter um impacto econômico enorme, fora e dentro dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos é incontornável que isso provoque inflação. Não tem como imaginar que, se for implementado, isso não leve a um aumento forte de preços
numa economia cuja inflação ainda não está perfeitamente debelada. Se aumentar a inflação, o Banco Central americano, o Fed, vai ter que aumentar o juro. E se aumentar o juro, o que os americanos estão quase conseguindo fazer, que é fazer a inflação voltar para a meta sem ter que enfrentar uma recessão, mas se tiver que fazer uma outra rodada de aumento de juros, vai precipitar uma recessão. E aí fica um quadro ruim para o mundo, não apenas por conta da guerra protecionista, que provavelmente trará também medidas de retaliação de outros países, mas um problema para a economia mundial, porque uma recessão americana tem implicações e ramificações, assim como o aumento do juro americano. Outra medida que ele anunciou agora, já eleito, e que causa muita preocupação, porque é a volta a um tipo de afirmação, eu vou usar uma palavra forte, imperialista americana, em relação ao mundo. Ele está ameaçando que se os BRICS fizerem um acordo para, nas suas transações entre os países membros, não usarem a moeda norte-americana, que é o dólar, isso vai implicar em alguma retaliação de aumento de tarifas para os produtos que os Estados Unidos importam dos BRICS. Isso é um tipo de medida muito canhestra, muito tacanha, de tentar manter a hegemonia americana e da moeda americana a ferro e fogo, com ameaças. É bullying. Isso é bullying, né? Então é muito preocupante o quadro. Eu acho que o setor da cerâmica tem que prestar muita atenção nisso e eventualmente se preparar para enfrentar uma situação de piora das condições de mercado numa economia tão importante como a norte-americana. Eu tenho dúvidas de que ele vá em frente nisso, porque é tão fora da realidade, é tão fora do bom senso econômico. Ainda mais um país como os Estados Unidos, que sempre se notabilizou por uma política de mercado, por uma política de mercados abertos, e que cresceu e se tornou a potência que é com uma economia de mercado. Um retrocesso mercantilista dessa ordem, a essa altura do jogo, é um retrocesso de tal ordem que eu deixo o benefício da dúvida em relação a se isso será ou não implementado. No quesito política, eu acho que o quadro geopolítica fica também muito conturbado. O Trump tem uma postura muito agressiva de, por exemplo, questionar a OTAN como organismo multilateral de defesa do Ocidente. Ele diz que não quer os Estados Unidos financiando a OTAN desproporcionalmente, como ele acredita, enquanto outros países contribuem menos. Os aliados americanos na Ásia ficam muito preocupados. Taiwan, por exemplo, porque ele pode mudar totalmente o quadro das relações que hoje está prevalecendo, de que é um compromisso sério dos Estados Unidos de não permitir qualquer tipo de agressão unilateral e de ameaça à soberania de países como Coreia do Sul, como Taiwan, como todos os que estão ali na periferia da potência emergente que é a China. Então aumenta muito a imprevisibilidade no mundo, tanto na dimensão econômica, estrito senso, comercial e financeira, como na dimensão geopolítica. O mundo vai descobrir o que é o segundo mandato do Trump, agora que ele tem uma equipe muito mais agressiva e afinada com o que parece ser o pensamento dele. Agora, Janete, voltando ao Brasil e às nossas questões domésticas. Para 2025, quais são suas impressões sobre PIB, juros, câmbio, emprego, dívida pública e inflação? Mas vamos passo a passo. Quais suas impressões sobre PIB e juros para 25? Então, Luiz, a economia brasileira está com uma característica que, para mim, é saliente, chama atenção. Os economistas erraram feio a previsão de crescimento nos últimos 4 anos. Há 4 anos, os economistas, e não apenas o Focus, né, os economistas mais influentes do país, começa o ano com os economistas prevendo um crescimento de 1,5%, e o país cresce 3,5%, como vai ser o caso esse ano. Nós vamos crescer em torno de 3,5%. Então precisa tomar cuidado com as previsões dos economistas, né? Emprego. O Brasil criou 3 milhões de empregos nos últimos 12 meses, mais da metade deles na economia formal. Tem alguma coisa acontecendo subjacente a tudo isso que não está bem captada. Dizia-se que no ano passado a economia só cresceu forte como cresceu por causa do agronegócio. E de fato o agronegócio liderou o crescimento do ano passado. Esse ano não teve. O agronegócio praticamente não cresceu
E quem está liderando o crescimento é a indústria manufatureira, é serviços e é construção civil. Então, a dinâmica da economia brasileira, pós-pandemia e da pandemia para cá, não está obedecendo aos parâmetros e à lógica e à previsibilidade. Alguma coisa está acontecendo. Nossas contas externas estão muito robustas. O grande perigo realmente é câmbio e juros. Aí é que as coisas estão mal paradas. Eu não me surpreenderei se mais uma vez o crescimento ano que vem surpreender para o bem. Nós não estamos falando de nada espetacular, não é nenhum milagre, mas tem fatores aí, como emprego e renda, que dão uma sustentação. Se precisar aumentar juro, alguns setores vão sofrer. Setores mais sensíveis a crédito, a condições de crédito, provavelmente vão ter um ano mais complicado, porque com essa desvalorização do real, o juro provavelmente vai mais longe nesse ciclo de aperto que começou há 2 reuniões do Copom atrás. Mas aguardar para ver e sempre com a cautela necessária, porque a economia é uma espécie de meteorologia em que a previsão do tempo afeta o próprio tempo. Se os agentes econômicos acreditam que as coisas vão bem, as coisas acabam indo bem. Se eles acreditam que a tempestade está se formando e o céu vai desabar, as coisas desabam. Depende muito desse jogo das expectativas, né? Sobre a inflação? A inflação está acelerando, esse câmbio desvalorizado é péssima notícia para a inflação, mas está bem claro a essa altura que nós temos um Banco Central independente e que vai fazer o que for necessário para trazer a inflação e as expectativas de inflação de volta para o intervalo definido pela meta. Então eu acho que é fundamental preservar essa institucionalidade da independência do Banco Central, o que tudo indica está bastante robusto. E aproveitando o ensejo que você fala a respeito do Banco Central, nós vamos ter a partir de 1º de janeiro o Banco Central sob um novo presidente, comando de um novo presidente, Gabriel Galípolo. Nós teremos também mudanças institucionais importantes nas presidências da Câmara e do Senado. Saem Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado, respectivamente devem assumir, possivelmente, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. O que muda nesse xadrez político? O governo vai ter uma vida menos difícil na sua relação com o Congresso Nacional e com o Banco Central? Eu tenho mais tranquilidade para falar do Banco Central do que do Congresso, né? Eu acredito que as nomeações feitas pelo Lula para a diretoria e a presidência do Banco Central são sérias, não são pessoas que transigirão aceitando qualquer tipo de interferência política no seu trabalho, como foi o caso do Tomini, na época da Dilma, mas também naquela época não havia a independência do Banco Central, e os mandatos são fixos. Então, isso dá uma tranquilidade. Os nomes que estão no Banco Central são de pessoas com perfil técnico, né? Não houve nenhum tipo de invasão ou de tentativa. Apesar do discurso do presidente, às vezes, dar essa impressão, o que é contraproducente, na prática, não há, né? Em relação ao Congresso, eu não sei avaliar a essa altura quais são os arranjos e as composições que vão prevalecer na mudança das presidências. O que eu posso te dizer é que 2025 é um ano bom para a implementação de medidas do Executivo, porque não é um ano eleitoral. Nós sabemos que em anos eleitorais o Congresso fica muito pautado e a sua atenção fica muito desviada, muito focada na eleição. E 2025 é uma janela. Há um espaço para que se possam implementar e avançar em medidas importantes para a economia do país. Espero que o governo saiba usar isso, porque começa a segunda metade do seu mandato e é importante finalizar a reforma tributária da venda, do consumo, a reforma tributária da renda, que foi anunciada, e aí tem que prevalecer o princípio da neutralidade. Essas reformas não são para arrecadar mais ou menos, mas são para melhorar a racionalidade e a justiça do nosso sistema tributário e ter uma relação com o Congresso na qual o espaço natural da negociação exista, mas não haja nenhum tipo de chantagem, como tão frequentemente acaba ocorrendo em fins de mandato presidencial no Brasil.
O Executivo vai se enfraquecendo, o Congresso sente o gosto de sangue, vê que o Executivo está na sua mão e começa a pedir cada vez mais. Eu espero que esse enredo que valeu para praticamente todos os governos que nós tivemos de muito tempo para cá, ele não prevaleça mais uma vez nesse mandato, que passa a sua segunda metade. Janete, um outro tema que se apresenta de uma maneira muito forte na pauta do Congresso Nacional, do próprio governo, enfim, na pauta da sociedade brasileira, está ligado ao controle de gastos. Sim. Você é a favor ao controle, é contra, ou existe uma questão que antecede essa discussão sobre o controle de gastos, que é referente à qualidade do gasto público no país? Sim. As duas coisas, Luiz. Eu sou a favor do controle de gastos. Eu acho que o descontrole de gastos, como nós tivemos, por exemplo, com o governo Dilma, é uma receita para o desastre. Agora, é preciso fazer isso com critério, né? O pacote de medidas de controle anunciados pelo Fernando Haddad recentemente, ele é na direção correta, mas ele está muito longe de dar conta do tamanho do que é necessário para colocar a dívida pública brasileira no tempo, numa trajetória de equilíbrio. A gente corre o risco de ver a dívida pública entrar numa trajetória ascendente que assusta os mercados financeiros, leva à desvalorização cambial, e isso, por sua vez, aumenta juro e, por sua vez, alimenta a dívida. É muito perigoso esse caminho. Agora, tem duas coisas subjacentes que vão ter que ser endereçadas mais cedo ou mais tarde, é uma questão de tempo. A primeira é o engessamento do orçamento brasileiro, né? Mais de 93% do gasto já está feito antes do governo decidir. São gastos obrigatórios. É um crescimento orgânico das despesas obrigatórias. E a segunda coisa são as vinculações obrigatórias também em áreas específicas, como saúde e educação, como os benefícios previdenciados atrelados a salário mínimo, com o salário mínimo tendo um aumento real, e um perfil de gastos que simplesmente torna o Estado quase que uma máquina de arrecadar e gastar sem decidir. Eu costumo brincar que no Brasil prevalece uma espécie de lei de Sé das finanças públicas. O Jean-Baptiste Sé era um economista francês que criou uma lei, leva o seu nome, segundo a qual a oferta cria a sua própria demanda. Porque quando você produz, você paga os fatores de produção e o pagamento que você faz para quem produziu vai gerar a renda necessária para consumir o produto. Então é um sistema fechado, fluxo circular da renda. A lei de Sé das finanças públicas brasileiras é que o dinheiro público já está gasto antes de ser arrecadado. O governo nem arrecadou ainda e a destinação do que virá de arrecadação já está pré-definida. Não há espaço para decisões, para estratégias e para o enfrentamento do que realmente importa. Por exemplo, infraestrutura, investimento, qualidade de educação, saúde e tudo mais. O que a gente tem que pensar, para colocar em perspectiva, é que nós estamos no século XXI, avançado, e temos quase a metade dos domicílios brasileiros sem coleta de esgoto. Essa questão transcende qualquer guerra ideológica, porque nós tivemos ditadura, tivemos democracia, tivemos esquerda, tivemos direita, chegamos ao século XXI e não conseguimos avançar. E não avançamos numa coisa absolutamente elementar, que afeta a saúde, que afeta a educação, que afeta a dignidade humana. Há algo profundamente errado no Estado brasileiro. Arrecada-se 33%, 34% do PIB em impostos, que é uma carga tributária do tamanho de um país europeu, e não se entrega minimamente as condições de dignidade da cidadania, porque saneamento básico é um problema que o mundo desenvolvido resolveu no século XIX. Então a gente, como brasileiro, cidadão, devia parar para pensar, o que está acontecendo? Tem duas contas do orçamento público que absorvem cerca de 20% do PIB, daqueles 33, 34% de arrecadação. Previdência, incluindo estatal e INSS, e juros. Agora, se nós gastamos 22% do PIB para pagar juros e previdência, tem alguma coisa muito errada. São contas muito altas e desproporcionais e que absorvem um montante de recursos exorbitante para a sociedade brasileira. Agora, para finalizar, Janete, esse bate-papo nosso, você desde 2022 integra a Academia Brasileira de Letras.
Você já foi ganhador de 2 prêmios Jabuti, um em 1994 com o livro Vícios Privados, Benefícios Públicos. Uma pergunta. Gostei da interrogação, é isso. Em 1995 com As Partes e o Todo. Isso. E é autor de diversas outras obras reconhecidas. Eu quero aqui perguntar para você. Você ocupa... Você é o 6º ocupante da cadeira número 2, que pertencia ao filósofo Tarcísio Padilha. E teve o Guimarães Rosa como antecessor. Nós mortais aqui queremos perguntar para você, como é ser um imortal? Eu costumo brincar, Luiz, que eu estou esperando a regulamentação. Faltou regulamentar. Aliás, a Constituição brasileira, no artigo 20, confere o direito do idoso à vida e à saúde. A Constituição brasileira democratizou a imortalidade. Não são só os imortais da academia. Ela já está. A Constituição já faltou regulamentar. Eu acho que precisa consultar uma certa autoridade superior para regulamentar esse item. Agora, eu fico muito grato de poder pertencer à academia, é uma convivência muito boa. E quando eu fui eleito, eu falei, agora eu vou mostrar que eu mereço. Eu estou empenhado em fazer um trabalho que justifique o fato de eu ocupar uma cadeira como essa que foi ocupada pelo Guimarães Rosa. Entreguei a semana passada o meu novo livro, que deve sair no ano que vem. E por acaso vai se chamar Imortalidades. Ele trata das manifestações do anseio humano de perenidade. Como é que se manifesta no ser humano o desejo de sobreviver para além da sua finitude, da sua vida biológica? E se manifesta de 4 maneiras. Prolongar a vida, que sai indefinidamente, viver para sempre. A medicina, a biomedicina, a biologia molecular está trabalhando furiosamente em pesquisas buscando esse resultado, né? Outras vidas após a morte. Todas as religiões, as grandes religiões mundiais trabalham com a perspectiva de que a vida tal como nós a conhecemos não é a única forma de vida, né? Há outras vidas após a morte. A terceira, legado. Nossos descendentes, nossas obras, nossos feitos, nossa contribuição. Isso toca profundamente o ser humano. Isso. Contribuição para gerações futuras. E, por fim, o presente absoluto. Momentos que eternizam a vida. Alguns segundos podem ter uma força, uma presença e um caráter tal de arrebatamento que nos dão a sensação da eternidade. Ali nós nos deparamos com alguma coisa além do mundo real, do mundo sensível, do dia a dia familiar. Então são as 4 manifestações do anseio humano de perenidade. Bem, eu conversei com o Eduardo Gianetti da Fonseca, economista, cientista social e membro da Academia Brasileira de Letras. Obrigado, Eduardo Gianetti, pela presença no Cerâmica 360 e obrigado a você pela audiência. Acompanhe o Cerâmica 360 pelas redes digitais do Grupo JC. Nos vemos no próximo programa. Até lá!